Sobre motivação, sobre o que nos motiva e sobre o que a Bíblia fala para nos motivar. Vamos orar novamente? Deus, nós louvamos o Seu nome e engrandecemos o Senhor, que é santo, que é poderoso, que já está no nosso meio. Obrigada porque até agora o Senhor tem tratado os nossos corações, e o nosso pedido, Deus, é para que o Seu Espírito venha moldar o Seu caráter em nós, a Sua presença em nós, e que possamos de verdade refletir ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro essa noite para que, se algumas pessoas, Deus, de alguma forma não têm encontrado razão para viver, não têm encontrado ânimo, não têm encontrado força para viver, que a Sua palavra essa noite possa dar motivação, possa dar força, possa dar ânimo, e que todos possamos encontrar em Ti a razão da nossa existência. Desde já, continua repreendido todo espírito maligno, toda tentativa das trevas contra a nossa vida, contra esse culto, e em nome do Senhor Jesus, que a presença de Deus possa inundar esse local de tal maneira que nós não vamos sair daqui como entramos, mas vamos sair regenerados pela palavra do Senhor e pelo Espírito da verdade, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos ler duas traduções hoje, mas abra sua Bíblia em Hebreus. Já que estamos lendo Hebreus, estão fazendo a leitura bíblica? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura bíblica, porque vale a pena. Só a palavra de Deus dá razão para a nossa vida e razão para a nossa existência. Todo mundo achou Hebreus? Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do verso 1. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente nós, e continuemos a correr, sem desanimar a corrida que está marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é a ele quem aperfeiçoa todas as coisas. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe fora prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. O escritor de Hebreus nos dá diretrizes para a vida e vai dando para a gente uma motivação do que viver. Vamos lá. Nós vemos aqui: não abandone a corrida que já lhe foi proposta. Se você não sabe, você está numa maratona. O que é uma maratona? É uma corrida de longa distância, tá? Maratona é uma corrida a longa distância. Os maratonistas têm um trabalho, um treinamento diferenciado daqueles que correm 100 metros. Por quê? Porque para aqueles corredores de 100 metros, eles precisam de muita força, para pouco tempo, para pouco período. Um maratonista já tem um treinamento diferenciado. Por quê? Porque o maratonista ele precisa de uma resistência muito grande. Por quê? Porque uma maratona são muitos quilômetros, várias horas às vezes correndo. Então ele precisa de resistência. Já coloque desde já no seu coração: vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não é aquela que a gente treina e dá tudo que a gente tem em 100 metros, acabou, ganhou uma medalha. Isso não é vida cristã. A nossa vida cristã é uma maratona. É um período longo correndo, são longas distâncias. Ora encontramos descida, ora encontramos subida, e a gente pensa que a subida vai acabar e ela se torna mais íngreme lá, a hora que a gente acha que está cansado. Maratona, longa distância, e necessita de um bom preparo, necessita de adquirir resistência. A palavra de Deus
o Espírito de Deus e a busca do Espírito Santo é que vai dar resistência para a sua vida. Algumas pessoas confundem a vida cristã com uma corrida. Eu vou correr para chegar. Mas a chegada, onde nos é proposto, o céu, a paz, a plenitude em Cristo Jesus, ela é uma maratona. E eu quero te deixar bem consciente. Se prepare muito para essa maratona. Porque alguns se prepararam só para correr os 100 metros. E eles deram tudo numa arrancada. E eles perceberam que depois dos 100 metros, tinha mais coisa para correr. Só que eles não estavam prontos. Porque eles acharam que era rápido. Mas não é. Se prepare. Porque a nossa vida cristã é um teste de resistência. E bem disse o Senhor Jesus: aquele que permanecer até o fim será salvo. Ele sabia que era longo. Ele sabia que ia ser distante. E ele sabia que você e eu íamos precisar de perseverança e de resistência. Por isso, nos deu o Espírito dele. Por isso, tem nos dado palavra. E por isso, tem nos ensinado a correr uma maratona. Todos os dias um pouquinho, sem parar. Todos os dias mais alguns metros. Todos os dias, às vezes quando é descida, mais alguns quilômetros. Mas é algo contínuo, que a gente não para. E um dia que a gente vai achar motivação para continuar essa caminhada? Claro que primeiramente em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele é o nosso exemplo. Nele precisamos buscar força. E nós temos que entender que quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada. Nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Na cruz, nós encontramos esperança, nós encontramos perseverança e nós encontramos algo que não é muito popular de se pregar. Uma vida que muitas vezes vai implicar em dor, em vergonha, em sofrimento, em abandono e em não realização de sonhos pessoais. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi para a cruz, cumpriu o propósito do Pai para ele. Se todos nós lembrarmos, antes da cruz, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi orar. E quando ele foi orar, ele intercedeu ao Pai e falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu sei que o que eu vou passar é difícil. Eu sei que cruz não é fácil. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que a sua vontade seja feita e não a minha. Sabe o que é isso? Exemplo. Mas é duro seguir esse exemplo. Principalmente nós. Na nossa cultura, na nossa sociedade, que tem falado pra gente, como eu tenho dito nas últimas mensagens: você precisa ser feliz? Você precisa ser feliz. O que você precisa? Não meça esforços para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. E quando alguém fala para você o seguinte: olha, nós precisamos renunciar a nós mesmos por amor a Cristo. Não, essa mensagem é falsa. Como esse negócio de renunciar a si mesmo? A gente não quer renunciar a nós mesmos. Tanto que quando a gente vem à igreja e alguém fala alguma coisa pra gente que a gente não queria ouvir, o que a gente faz? Tá certo, é verdade, o Senhor falou através da sua vida, eu entendi, era isso que eu precisava. Muito obrigada por essa repreensão. Você faz isso? Não. É o sonho de todo pastor. É o sonho. Vou te revelar que é o sonho. É você falar algo e a pessoa falar: oh, muito obrigada, era isso mesmo que eu estava precisando ouvir. Eu sei que eu estava errado, eu sei que eu não ouvi a Deus nesse momento, eu sei, mas eu vou fazer tudo certinho. Não funciona assim. Quando nós somos contrariados, a nossa primeira reação é da resistência. A gente se resiste, nós fechamos o coração, colocamos uma barreira de justificativa e a gente fala: você está errado. Quem você pensa que é? Não é bem assim. Você não conhece minha vida, você não sabe, você não vê, você não está todo dia, você não sabe o preço que eu pago, você não sabe o que eu tenho que ouvir, você não sabe o que eu tenho que ver. Não é assim. Para você é fácil cobrar, mas você não está na minha pele.
A Bíblia fala, olhe para Jesus, que Jesus seja o seu exemplo. Quantas vezes você foi interceder por algo e você suou gotas de sangue? Quantas vezes você foi fazer algo que você sabia que ia doer muito, que ia custar um preço muito alto, e ainda assim você intercedeu, pediu a Deus te livrar, Ele não livrou e você fez? Quantas vezes? Às vezes o não que a gente ouve é desse tamanho assim, e nem é um não de algo certo. A maioria dos nãos que nós ouvimos é Deus falando, não faça porque isso é pecado e vai te destruir. E ainda assim a gente quer brigar. Quando o Senhor Jesus foi para Deus e orou a Ele, não era pecado. Pelo contrário, Jesus sem pecado, intercedendo a Deus para que pudesse livrar de um momento de agonia, de um momento de dor, de um momento de agonia máxima que ele podia passar, de morte. E ele, Pai, se possível, me livre. Mas Deus, eu ainda assim estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer. A gente não está disposto nem a abrir mão do pecado, que só para avisar, se não abrirmos mão, não vamos para o céu, tá? Com igreja ou sem igreja, ficando bonitinho na igreja ou não. Se não abrirmos mão do pecado, não vamos para o céu. E a gente briga com Deus e fala, Deus, eu quero pecar, porque eu quero fazer isso, é a minha vontade, é o meu desejo, é o meu direito, eu quero. E quando a gente fala, não faça, não vai, não tome essa atitude, porque isso é pecado e vai te destruir, você não entende o meu lado, você não vê o meu ponto. E o escritor de Hebreus diz o seguinte, nós temos muitas testemunhas, além do Senhor Jesus, temos muitas testemunhas para que nós possamos olhar e seguir o exemplo. Quem são essas testemunhas? Volta aí a sua Bíblia, em Hebreus 11. Nós lemos esses dias. Essas testemunhas que nós vamos ler agora, é aquilo que tem que ser a nossa motivação. O mundo não é motivado pelo que nós vamos ler. O mundo é motivado por dinheiro, o mundo é motivado por status, o mundo é motivado por prazeres, por conforto, por luxo. O mundo é motivado pelo Deus chamado eu, que daqui a alguns dias eu vou ver se eu trago uma mensagem só a respeito disso. Mas o Deus desse século é um Deus chamado eu. É o que motiva o mundo. É o que faz a máquina de dinheiro gerar milhões continuamente. Sabe? Eu. Os melhores cremes para você ficar jovem mais tempo. O melhor para você poder viver mais. Você precisa gastar 10 milhões em algo para você, na gota da juventude. Que se alguém tivesse descoberto, claro que o mundo seria outro. Mas, enfim, porque você merece mais. E o Deus desse século, que tem cegado o entendimento dos incrédulos, tem governado a motivação de 90% da população. E aí a gente lê Hebreus e a gente acha o que nos motivar. Hebreus 11 falando a respeito da fé. Vamos ler alguns versículos, vai lá para o 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus o havia levado para si. Enoque andou com Deus. E como diz a sua versão, e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Ele andou tanto com Deus, com tanta fé em Deus, que Deus o levou para o céu sem a morte. Versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca, em que ele foi salvo junto com a sua família. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão, ao ser chamado por Deus, ofereceu e saiu da terra, ou melhor, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometera. Ele deixou seu
próprio país sem saber para onde ia. Versículo 11. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudessem ter filhos. Versículo 13. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa dela. Declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem nesse mundo. E aqueles que dizem isso para mostrar bem o que estão procurando, uma pátria superior a si mesmos, versículo 15, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisesse, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor e maior, a pátria celestial, e Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. Versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar de um pouco tempo de prazeres do pecado. Versículo 32. E o que mais dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e outros profetas. Pela fé, lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus havia prometido. Fecharam boca de leão, apagaram incêndios terríveis e escaparam sem serem mortos a espadas. Eram fracos, mas Deus os tornou fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Para aí um pouquinho e eu volto aqui já já. Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a ler, eu fiquei tão empolgada que eu dei glória a Deus. Falei, eu amei na hora que eu estava lendo. Por quê? Porque é lindo você ver o que aconteceu com essas pessoas de fé. Eles tiveram fé e abriram mão do mundo, dos conceitos do mundo, dos desejos do mundo, para poder alcançar algo maior e melhor. Hoje, desde o começo, a Sé comentou algo, o Carlos comentou algo, que tudo veio para um só propósito. Pessoal, nós precisamos focar a nossa vida. Um dos grandes problemas de nós não vivermos a vida plena de Deus é porque a gente ainda foca muito no mundo. Nós ainda temos Deus no nosso coração, mas desejo de ser grande como o mundo diz quem são os grandes. Nós temos Deus, mas desejamos nos parecer como o mundo quer que a gente aparente. Nós temos Deus, mas desejamos a sabedoria que o mundo diz que é sabedoria. E a Bíblia diz que as pessoas de Deus são consideradas loucas para o mundo. Mas você não quer parecer louco. Você não quer ser rejeitado na escola. Você não quer ser rejeitado na faculdade. Você não quer ser rejeitado no trabalho. Você não quer ser rejeitado no meio dos amigos. Você não quer. Você não quer que a sua família olhe para você e fale, você é doido de tanta igreja. Você não quer que as pessoas olhem para você e falem, para de ler Bíblia, você está ficando doido. Você não quer. Nós queremos falar coisas do mundo para parecermos inteligentes. Nós queremos falar coisas do cotidiano, discursar apenas o que o mundo discursa para sermos aceitos como pessoas inteligentes, como pessoas sábias. Mas a Bíblia diz que a sabedoria do mundo não vale nada para Deus. É por isso que há confusão. É por isso que a vida não prospera. É por isso que a gente não consegue viver a plenitude de Deus, porque caminhamos em dois mundos. Ouvimos a Bíblia, mas queremos pegar o poder de Deus e tudo que a Bíblia nos promete e colocar para realizar prazeres. Não vai dar certo. Amados, a Bíblia fala que Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é isso? Moisés foi adotado pela filha do presidente da República. Vamos colocar aqui para o nosso contexto. E ele tinha todos os privilégios de neto do presidente. Dinheiro, amigo, fama, podendo viajar para todo lugar se ele quisesse. Tinha tudo. Só que um dia ele descobriu que ele era adotado. E ele descobriu que ele era filho de verdade de um pessoal que era escravo, dos pobres daquele reino.
E ele viu que aqueles pobres adoravam a Deus. E o status que ele tinha de neto do presidente, ele olhou e falou: eu sou neto do presidente, mas eles são adoradores de falsos deuses. Ele zelou por ser filho de escravo. E a Bíblia diz que ele abriu mão de ser chamado neto do presidente para poder ser chamado de escravo, porque os escravos serviam a Deus. Ai, vamos lá. Você está lá, sei lá, colégio, escola, faculdade, trabalho, em qualquer lugar, na rua, no meio da sua família que não conhece a Cristo. E aí você vai, porque você quer em Cristo agora, você fala: pessoal, dá licença, enquanto vocês estão assistindo esses programas aí, eu não gosto não. Eu vou ler a Bíblia. Como é que fica? Como é que o povo olha com você? Chateado, né? Não quero ver essa música não, porque eu vou ouvir louvor. Dá licença. E aí? O que você fala? Não, filho, posso ficar ouvindo o que eu for. Eu sou crente, o meu negócio é aqui dentro. Eu testemunho a Deus aqui no meu interior. Não importa o que eu vou ouvir, não. O negócio é que Deus está no meu coração. Não é não? Vamos para a igreja. Aí vocês pegam uma Bíblia bem assim, com essa daqui. Poxa. Legal. Você vai pensando bem, lá na igreja tem um monte de Bíblia lá, que quem chegar pode pegar. Fala: vai esse Bíblia no meio da rua, não. Pra quê? Pra que tudo isso? Alguém fala: ei, tocou o telefone, né? Cadê a amiga Fátima? Tá aqui. Fala que eu não tô. Eu vou falar não. Eu falo: não sou eu que tô mentindo, não. A pessoa mandou falar que não tá. Não é comigo mesmo, né? Então a gente faz. É o chefe. É o chefe, né? Vou querer ficar mal com o chefe? Quero nada. Quem quer ficar mal com o chefe? Vende a alma pra poder não ficar mal com o chefe, né? Eu não vou mentir, afinal o chefe, eu não quero parecer estranho. Quem gosta de parecer estranho? Ninguém. Quem gosta de falar: eu não vou tomar essa decisão antes de orar? Que negócio de orar, filho? É a proposta do século. Pra que esse negócio de orar? Você nunca vai ter uma oportunidade dessa. Ei! Moisés abriu mão de ser rico, de ter todo o conforto que ele tinha, e foi morar no meio do deserto, se virar sozinho por causa da fé. A gente, de preferência, não pergunte de religião, porque eu não quero discutir esse negócio de religião. De preferência, não toque o nome de Jesus, porque religião cada um tem a sua, eu não vou falar nada, eu respeito você, você me respeita. A gente quer ser polido, a gente quer ser neutro. Nós queremos ter um monte de amigos para andar no meio dele, mas sem nunca sequer oferecer uma oração, sem nunca sequer convidar a pessoa para vir à igreja, sem nunca sequer falar: eu posso ir na sua casa orar por você. A gente não quer. Você acha que você e eu vamos ser chamados de heróis da fé? Temos vergonha do Evangelho. Não aqui dentro. Aqui dentro é lindo. A gente tem vergonha do Evangelho lá fora, onde nós devíamos nos gloriar em Cristo Jesus. Nós não sabemos quem somos. Você tem vergonha de orar. Tem vergonha de testemunhar. Tem vergonha de falar quem é o seu Deus. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus ainda. Esses homens conheceram a Deus. Homens que abriram mão de conceitos do mundo para ficar com Deus. Se alguém te chama para uma festa qualquer, você fala: eu vou porque eu não quero parecer estranho. O que vão pensar de mim? Você não quer ser rejeitado. Não, onde você vai? Que eu tenho uma reunião que eu vou hoje, mas qualquer coisa eu volto, daqui a pouco eu volto. Vou para a igreja, quer ir comigo? Vou falar: não, o que vão pensar de mim? Eles foram heróis da fé, porque eles conheciam a Cristo e testemunhavam a Cristo. Agora eu venho à igreja, eu peço a Deus que me abençoe, eu clamo a Deus que me cure, eu clamo a Deus que me dê dinheiro, eu clamo a Deus que ajude a minha família, eu clamo a Deus. Aqui é lindo. Só quero que eu saia dali, que ninguém fique sabendo que eu sou crente, porque esse negócio de crente é muito estranho. Que ninguém fique sabendo da minha fé, porque, sei lá, né, vai o que vão pensar. Vão me rejeitar, vão me chamar de doido agora. A gente não quer ser doido. Só que eu vou dizer: se você não for doido, você não vai para o céu.
Porque Jesus falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Para testemunhar Jesus nessa terra, tem que ser doido por Ele mesmo. Tem que amar a Cristo acima de todas as coisas. Esses homens foram considerados heróis da fé, porque eles não tiveram medo e vergonha de testemunhar o Deus que eles serviam. Perderam empregos, perderam amigos, muitos deles perderam família, mas não abriram mão do céu. A gente nega Cristo só para não ver outro dentro da nossa casa de cara feia. A gente nega Cristo porque a gente não quer causar problema. Pois eu vou dizer, o problema já foi causado quando Cristo morreu na cruz. E o Senhor Jesus disse: eu vim trazer espada, porque eu vim separar mãe de filho, filho de mãe, sogra de tudo ali, os família toda aí, que eu vou confundir na hora que eu vou falar, mas tudo que você pensar, Ele veio para separar mesmo. É bem desse jeito que funciona. Antes que eu ponha o nome, né, de chama cachorro de papagaio, vai ficar estranho. Ele veio separar, mas a gente quer tudo. Eu quero estar com o mundo e eu quero estar com Deus. Eu quero estar junto com o mundo, mas Deus me abençoa aí, ó. Fiz uma fezinha hoje. Fui lá no culto, Jesus, ó. E aí, me abençoa. Vamos lá, Jesus, eu fui. É mais do que isso. É uma vida que condiga com o Evangelho. É uma vida de adoração a Cristo. Como é que nós vamos cantar? Deus, receba a minha adoração, se na primeira hora do dia até a última nós não glorificamos a Deus com a nossa vida? Que adoração que Deus vai receber? A música que sai da boca? Porque um que decora a letra de uma música canta. Receber adoração é mais que isso. É viver em adoração. É viver testemunhando a Cristo. É viver sabendo, eu não vou mentir porque essa não é a vontade de Deus, acabou. Não quer ser meu amigo? Paciência, o Senhor Jesus quer. Quem quiser o mundo vai perder a Cristo, porque os dois não têm condição. Ele veio para causar separação mesmo. Você sabe por quê? Ainda não viveu a plenitude de Deus? Porque você não quer se separar do mundo. Porque o mundo dá prazer na carne, pelo menos. Porque o mundo te traz reconhecimento. Porque o mundo aplaude. Porque o mundo tem ali do lado e massageia o nosso ego. Mas viver com Deus é mais do que isso. A Bíblia fala assim: nós temos muitas testemunhas. Olhe para essas testemunhas. E eu disse, né, eu lendo isso daqui, eu me empolguei muito. Eu falei, rapaz, olha lá, eles enfrentaram a nação inteira, no versículo 32 de Hebreus. E eles venceram, fizeram o correto, e Deus deu o que era prometido, fecharam boca de leões. Eu fiquei empolgada. E na hora que eu li, eu dei um glória a Deus. Eu devia ter parado, eu não parei, eu continuei lendo, porque eu tinha que acabar no capítulo. E aí a Bíblia fala, outros, no versículo 35, parte B, foram torturados até a morte. Sem brincadeira. Olha que eu estava lendo, que eu dei glória a Deus, olha que eu falei com o leão, olha que eu li torturado até a morte, eu fiz assim, engoli seco. É sério, porque eu falei, nossa, que legal, fecharam a boca de leões. E de repente, foram torturados até a morte. Recusaram a ser colocados em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Eu falei, ai Jesus, eu quero fechar a boca de leão. Eu quero lutar e vencer o exército inteiro. Mas esse negócio de ser torturado por Cristo fica complicado. Ou não fica? Se alguém falar para você o seguinte, olha, esse estilo de vida não dá mais. Você tem que abandonar. Para andar com Cristo, precisa mais do que ser bonitinho. Precisa mais do que pegar a Biblinha e decorar versículo. Precisa mais. Você precisa amar os seus inimigos. Você precisa aceitar correção. Você precisa perdoar aqueles que te ofendem. E aí a gente fala, poxa, vamos achar um outro lugar que a mensagem seja mais leve. Hoje em dia existe igreja à la carte. Sabe o que é isso? Igreja ao gosto do cliente. O que você quer?
Tem igreja para tudo. Quer fama? Quer prosperidade? Quer casar? O que você quer? Tem igrejas que fazem reunião para casar. Quem está precisando de casar? Vai lá na igreja tal, no dia tal, tem até musiquinha romântica. A pessoa quer casar, vai lá. Ah, não, eu quero ser próspero. Então bom, tem igreja também para ser próspero. Vai lá em tal dia que faz a oração da prosperidade. Você, beleza. Tem igreja que já é famosa, popular. O pessoal gosta, até o pessoal do mundo gosta. Então vai lá também. Ficar famoso e popular e ser evangelho pelo mundo. Tem tudo que a gente quer. Tem igreja pro gosto do freguês. É só buscar o que quer. Agora, céu já é outra coisa. Vamos falar de igreja local. Porque para mim, céu significa alguns andaram em fé e aceitaram ser torturados até a morte. Eu vou te dizer, se eu falo para você, perdoe quem te ofende, você voa no meu pescoço. Você voa e fala, não é bem assim que acontece. Não, filha. Se eu falar para você que ao invés de 40 minutos, o culto vai ter 1h20, aí a coisa fica feia. Como assim? Eu posso ser torturado, mas 1h20 de ministração ninguém aguenta. Calma aí, não é por aí. Tem uns estudos aí que falam, né, que a mente só grava tantos % e depois daquilo não grava mais nada. Então é o seguinte, culto de meia hora. Passou disso, ninguém aproveita. E o pessoal está seguindo por aí. Eles foram torturados pelo Evangelho. Eles não quiseram ser livres, preferiram morrer na cadeia por causa do Evangelho. Mas não parou não. Alguns foram insultados e surrados. O Evangelho de hoje em dia é o seguinte: se você tem muito Deus na sua vida, você atrai o mundo. O mundo que está perto de você, porque a luz de Deus que está em você atrai o mundo. Onde foi que eles leram isso? Até onde eu li, o Senhor Jesus disse: eu sou a luz, e eu sou a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até onde eu li, a luz de Cristo impelia. Por quê? Porque as pessoas ou se atraíam a Jesus para mudar, ou então ficavam incomodadas com o estilo de vida. E eu não sei quem anda pregando por aí que se você tiver Deus, todo mundo vai ser seu amiguinho. Você vai atrair as pessoas. Meu Deus! Não tem como, você sabe por quê? Porque se você andar com alguém que vive em pecado, das duas uma, ou você é condizente com o pecado dele, ou você vai falar: irmão, não dá para ser assim. Das duas uma. Ou das duas uma, você vai trazer o pecador ao arrependimento, ou você vai andar no pecado com ele. Não dá. Luz e trevas, não combina. Meu filho, eu tenho um monte de amigo. Sou cheio de amigo. E você está fazendo o quê? Trazendo os amigos a Cristo? Não, mas olha que eu estou com eles têm o pecado deles, eu tenho o meu, cada um tem a sua opinião. Eles estão escolhendo para ir para o inferno. Eu sei disso, mas eu escolho deixá-los ir para o inferno. Por quê? Porque não vamos discutir religião. E quem está falando de religião? Estamos falando de céu, inferno, de vida e morte, mudança de vida. Ou nós somos luz, ou nós somos trevas, porque não existe nada além de luz e treva. E tem que tomar muito cuidado, porque algumas vezes a luz que é em nós é treva, e aí é perigoso, que é aquilo que parece luz, mas não é luz. É aquela luz que você chega perto e não clareia, e você fala: meu Deus, eu estava pensando que estava claro. Não, mas não estava não. Por isso, capítulo 12 de Hebreus, versículo 1 ainda: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. A Bíblia fala para você e para mim uma coisa muito séria. Se você é luz, você precisa deixar as trevas. Porque a Bíblia fala tudo que nos atrapalha. Algumas versões falam todo o peso. Só que todas as versões falam é o pecado. Peso é peso. O que atrapalha é atrapalho. E o pecado é outra coisa. O pecado você já sabe que tem que deixar. Porque se tiver pecado não vai para o céu. Então isso aí você já sabe.
A mentira, o engano, tudo isso já sabe que tem que deixar. Amém? Amém. Quer que eu faça uma lista de pecado aqui que tem que deixar ou está tranquilo? Tranquilo. Obrigado. O pecado já sabe. Agora, além do pecado, tem outra coisa que impede a nossa maratona. Aquelas coisas que não são pecado, mas atrapalham. Não é necessariamente pecado, mas pode te levar a pecar. Pode tomar o seu tempo, pode tomar o seu tempo de consagração, pode confundir a sua mente, pode tirar o seu foco e pode te levar a questionar a palavra e te fazer viver de uma forma mundana. O escritor de Hebreus falou assim: já tem que deixar o pecado, é óbvio, mas algumas coisas atrapalham demais a nossa vida com Deus. Não necessariamente é pecado, mas atrapalha. Tem coisas que têm tomado demais o nosso tempo. Temos orado demais por algumas coisas que nem sequer vai haver no céu. Temos dedicado muito dinheiro em coisas que não vamos levar para a eternidade, não vai ajudar ninguém a ir. Temos gastado demais com o ídolo eu. E temos deixado de lado o Evangelho, pregar a palavra, ajudar pessoas a encontrar o reino de Deus. Eu vou falar algo para vocês. Algumas bobeiras e picuinhas que fica entre um e outro impede demais a caminhada cristã. Impede demais o fluir do Espírito Santo. Coisas bobas que deviam ser já superadas pelo perdão, superadas pela vida com Deus, superadas pelo foco em Cristo, fica enroscando e não te ajuda a andar com Cristo. Deixa Hebreus aí marcado e vai lá para Lucas. Lucas capítulo 21. Versículo 34. Amém? Amém. Muito bem. Acautelai-vos, pois, vocês mesmos, para que nunca aconteça que o seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não sobrevenha sobre vós repentinamente como um laço. Tem muita coisa que pesa tanto no nosso coração que a gente não consegue fluir em Deus. Tem gente que fica tão preocupado que não consegue nem orar, que fica tão preocupado que não consegue ter fé, porque na hora de ter fé não dá, porque a preocupação toma conta do coração. Algumas pessoas têm tantas metas pessoais, que essas metas pessoais enchem o dia, a noite, os sonhos, a mente, a vontade, o bolso, o tempo, que não dá tempo para pensar nas coisas de Deus. E o escritor de Hebreus disse: você está correndo uma maratona, você precisa tirar tudo aquilo que te faz peso. Porque se você estiver pesado no meio da corrida, você não vai conseguir chegar. Deus tem grandes coisas para nós, mas nós passamos o dia tão cheio, que na hora que teríamos para Deus, a gente está muito cansado. Estamos cansados fisicamente, estamos cansados emocionalmente, estamos cheios de tanta coisa que Deus fica sendo um peso a mais. E tem um texto na palavra de Deus que o Senhor fala: não venha para mim com essas caras de quem não está aguentando. A Bíblia fala muxoxo, mas para explicar melhor: quando vier para mim, venha com alegria, com culto de ação, de graças. Agora o mundo, as preocupações do mundo, as vaidades do mundo, tudo que o mundo tem pregado tem enchido tanto a nossa vida que não tem dado tempo para Deus. Existe mais, amados. Existe muito mais. Agora nós precisamos focar a nossa vida.
com a bagagem que a gente está levando. Não fica triste, não fica frustrado, não fica com medo, não fica com raiva, não. Mas eu preciso te dizer, está pesado demais, não vai dar para subir. Eu sei que a gente quer ir para o céu. É vontade, eu sei, eu também quero. Mas tem muito mundo dentro de nós. Não cabe. A Bíblia falou que a porta é estreita. Só vai entrar se o coração estiver plenamente em Cristo. Agora, quando Cristo é a 0,0 não sei o que, 10ª parte da nossa vida, vai entrar que jeito? Não dá. O Senhor tinha que ser para nós motivo de alegria. Acordar e pensar em Deus tinha que ser motivo de alegria. Ir para o trabalho e pensar o que eu posso fazer hoje para o reino tinha que ser motivo de alegria. Chegar em casa, estar com a família devia ser motivo de alegria. Poder compartilhar as coisas de Deus em casa, poder orar em casa, poder ter os seus problemas em casa e um orar pelo outro, isso devia ser motivo de alegria. Agora a gente vai para o mundo e quando chega em casa é tão sobrecarregado com as coisas do mundo que dentro de casa não consegue falar de Deus. Não tem ninguém dentro da sua casa que vai te apoiar para orar. Não tem ninguém dentro da sua casa que vai orar contigo. Você não tem condição de orar por ninguém. Por quê? Porque o coração e a vida estão sobrecarregados do mundo. O Senhor Jesus falou que o jugo dele é suave, é leve. Agora, nós precisamos entregar a Ele. Quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Amém. Quer aliviar? Vamos deixar o mundo para lá. O mundo tem colocado para você e para mim padrões cada vez mais altos para serem alcançados. Você precisa ser o melhor em tudo. E quando o mundo coloca esse peso, você tem se esforçado para alcançar os padrões do mundo e tem se cansado. Você tem que ser assim, parecer assim, falar assim, conseguir tais pontos. E você corre e a gente fala, ei, vamos para a igreja hoje, vai para não dá. Não dá por quê? Porque eu não aguento. Ei, vamos lá, vamos ler a Bíblia, não dá. Por quê? Porque eu não aguento. Ei, vamos louvar um pouquinho, vamos ter um tempinho de comunhão. Não dá. Por quê? Porque eu não aguento. Não aguento por quê? Porque o mundo me colocou padrões, eu me coloquei debaixo dos padrões do mundo e eu estou tentando alcançar eles. Vai ficar cada vez mais difícil e mais puxado. E o padrão do mundo é alto. E o peso do mundo é mais alto ainda. E às vezes você está buscando o sucesso do mundo. E você nem sabe que você está longe de agradar ou de ser um sucesso para Deus. O que você define como sendo um sucesso? O que você define como uma pessoa bem-sucedida? Quem são as pessoas que você quer estar perto? Bem-sucedidos por quê? Venceram na vida? Eu acho que você e eu não mudaríamos com João Batista. A gente não era com ele de jeito nenhum. Não ia mesmo. Um cara que comia comida estranha, andava com roupa esquisita, falava e chamava o povo de raça de víbora, não ganhava popularidade. O Facebook dele não devia ter nem 2 seguidores, porque ninguém queria ver. Entrava no Facebook do cara e estava lá, tem que se rebeler, tem que mudar, isso é pecado, para de postar essas fotos reia besta, põe uma roupa digna, fala uma palavra boa. Você não ia querendo entrar no Facebook dele, ninguém ia querer, ia ficar complicado. Já pensou, você posta aquelas fotos assim? E o João Batista ia lá comentar, tira essa foto porque essa foto não está digna de crente. Eu vou excluir esse amigo não é bom para mim não. O João Batista tinha excluído de tudo, não ia dar certo. Aí você soltar aquelas pérolas ridículas de Facebook, o povo pega as frases, não sei aonde, né? É lá, fundo de garrafa, tem umas frases atrapalhadas, o povo põe lá 5.000 curtidas. É por isso que eu não uso mais Facebook, porque não dava para mim. Comecei assim a ficar muito mal, eu preferi parar. Só ficou a página lá para poder postar alguma coisa da igreja. Fora isso, não dá. Não dá porque tirava meu sossego, tirava minha paz. A hora que eu olhava, eu via umas frases assim e falava, não, Jesus, não pode, eu não sei onde eu ouvi isso. Então, para eu não me estressar, eu tirei da minha vida. Agora eu ando mais em paz. Ai, graças a Deus, porque não que o povo mudou, mas eu mudei. Então, se eu estou em paz, a Bíblia fala que é isso que eu tenho que ser, então eu continuo pregando e desejando que as pessoas também se convertam, mas
Facebook do João Batista não ia ser muito bom, não. Você ia tirar dos seus amigos. Unfollow. Parar. Chega de ser meu amigo. Porque não dá. É muita cobrança. A pessoa que queria andar com Isaías? É nada. Ele pregava coisa séria, filho. Falava na lata. Isaías foi tão querido pelo povo da época dele que ele morreu cerrado no meio. Deitaram lá, só Deus sabe como, e cerraram o homem no meio. E a Bíblia falou o que deles? O mundo não era digno deles. Agora o mundo tem ficado feliz com a gente. Nós temos agradado a Ele. Temos feito como eles querem. Temos parecido com eles. Temos falado como eles. Temos desejado aquilo que eles desejam. Não confrontamos porque a gente não quer ficar ruim. Então o mundo tem gostado da gente. O mundo tem seguido a gente. O mundo tem curtido as nossas fotos. O mundo tem curtido as nossas frases. Mas Jesus, será que Ele está lá dando um ok para tudo aquilo que a gente tem feito? A gente ainda quer reconhecimento do mundo. Por isso, não vivemos a plenitude de Deus. Nós ainda nos importamos mais com a opinião do mundo do que com a opinião de Deus. Por isso, a vida não flui. Por isso que você olha e fala, o que está acontecendo? Por isso você pede, as coisas não acontecem. Por isso um monte de confusão na mente. A confusão vem e Gálatas fala claramente por quê. Porque é a sua carne brigando contra o Espírito. A sua carne quer algo, o seu Espírito quer outro. Você fala, eu estou confuso. Sabe por que você está confuso? Porque você insiste em dar valor porque a carne fala. Sabe por que as coisas de Deus ainda são pesadas? Porque você ainda insiste em valorizar as coisas do mundo. E quando nós carregamos o mundo demais, Deus fica pesado. Respeite a sua família. Ame os seus inimigos. Perdoe aqueles que te ofendem. Aprenda a ser repreendido. Isso a gente não quer. É melhor eu tirar essa amizade da minha vida, porque está me confrontando demais. Nós tiramos as pessoas que nos confrontam. Nós tiramos as situações que tentam nos tirar da nossa zona de conforto. Mas eu quero dizer, cada vez que nós excluímos isso da nossa vida, nós também excluímos uma oportunidade de nos arrependermos e alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Desejar a Deus tem que ser aquilo que mais ferve no nosso coração. Amar a Jesus tem que ser aquilo que mais ferve no nosso coração. Senão, nós não vamos alcançar o céu.